Olá, quarto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gostaram da nossa última aula? Hoje tem mais, hein? Hoje tem mais coisa. Hoje nós vamos terminar a unidade 13, a história do cordel, da página 71 até a 74. E olha só, nós vamos estudar o que hoje? Nós vamos estudar sobre as sílabas átonas e sílabas tônicas e entender como se dá o ritmo dos poemas. Nós vamos ler as páginas 71 e 72, vamos resolver os exercícios e assistir ao Causo do Caçador. Um cordel e estilografura em animação. Terminar o ortografando 2 e 3 da página 74 e fazer tarefa 4 e 6 das páginas 76 e 77, tá? Isso tudo, lembra, em casa. Exercícios 1, 2, 3 e 5 não precisa fazer, tá? Nós vamos tirar as dúvidas e corrigir as atividades ali com seu professor, tá bom? Vocês já leram e já ouviram os textos da unidade 12 e 13? Vou falar de novo, gente. Quem não fez, vai lá e faz, porque vocês vão amar, tá? Olha só, clique aqui no seu acordeão para ouvir o cordel da unidade 12. Lembrando, como eu disse lá na outra aula, que acordeão é acordeon, gaita ou sanfona, tá? Você clica aqui no lampião e na Maria Bonita para ouvir o cordel da unidade 13. E como disse a nossa coordenadora, a gente vê esse capricho todo no slide, dá vontade de abraçar o slide, né? Dá vontade de entrar na história, tá certo? Nas últimas aulas, olha aqui, o que a gente trabalhou? Nós vimos sobre estilogravura, nós vimos os folhetos lá do cordel de penduradinhos ali no varalzinho e nós vimos o causo do lobisomem. Falamos sobre as características da linguagem do cordel, o que são versos e estrofes, quais são os sentidos das palavras dentro do texto de cordel. Nós falamos sobre a fala coloquial e informal e também sobre rima e sonoridade dos textos de cordel. Então, nós vamos aqui para o Estudar a Língua, na página 71. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre sílaba átona e sílaba tônica, tá? As palavras são formadas por grupos de som chamadas sílabas. A boca mexe cada vez que pronunciamos uma sílaba. Por exemplo, a palavra gravura tem 3 sílabas, tá? A palavra cordel tem 2 sílabas. A palavra xilogravura tem 5 sílabas. Nas palavras que têm mais de uma sílaba, uma delas é sempre pronunciada com mais força, tá? A mais forte é chamada de sílaba tônica. As demais são nomeadas átonas. Então, aqui o exemplo de gravura. E olha só a dica que vem aqui para vocês. Para saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, chame a palavra. Chamar a palavra, professora? É, chamar a palavra. Como se você estivesse chamando uma pessoa. Tá? A sílaba que você demorar mais falando é a sílaba tônica, a mais forte. Olha aqui a menininha com a boquinha. Gravura. Onde ela demorou mais? Olha aqui, no vu. Então aqui, sílaba tônica, gravura, vu. E o gra, professora? É uma sílaba átona, quer dizer, o som dela é mais fraco. E o ra também, olha só, sílaba átona, tá certo? E aqui, cordel. Cordel, cordel, aonde ela demorou mais? No del. Então, a sílaba tônica é del e cor é o quê? Sílaba átona nessa palavra, tá certo? Xilogravura, que ele deu o exemplo aqui. Xilogravura, olha só, demorou mais aqui no vu. Então, aqui, fica sendo a nossa sílaba tônica. Um ritmo no poema. Então, aqui eu tenho um pequeno poema, parte do poema, e aqui fala o seguinte, que quando alguém toca um instrumento musical, ouvimos uma sequência de sons. Eles formam a melodia e marcam o ritmo, que varia conforme se execute um samba, uma cantiga de roda, um forró ou uma valsa, entre outros. Os poemas, como a música, também têm o seu ritmo, que é construído pelas palavras que os compõem e pelo modo como elas são organizadas nos versos. Como você ouviu e leu os poemas de cordel, percebeu que eles têm ritmo e musicalidade, não é? Vamos ver como isso acontece?
Os versos, assim como as frases, são construídos com palavras que têm sílabas fortes e sílabas fracas. Veja um exemplo nos 2 primeiros versos do poema A História do Cordel. Então aqui tem, ó, quando chegou ao Brasil. E aqui, ó, nós temos a sílaba quan, forte, depois go, forte, zil, forte. E as outras todas, ó, são sílabas um som mais fraco. E aqui embaixo, o cordel se transformou. Olha só, del é forte e mou é forte. Se vocês perceberam aqui, ó, tem um recadinho dos nossos violeiros aqui. Os meninos, sem resposta errada, digam onde é que está a sílaba arretada. Que sílaba arretada é essa que ele está se referindo? Ah, tá, ele está se referindo à sílaba tônica. Então, vamos lá, sem resposta errada, tá certo? Então, aqui, ó, quan, go, zil, del e mo. A gente até já estava feito aqui a classificação, tá certo? É dessa alternância, ó, um forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte. Dessa alternância, tá certo? Das sílabas fracas e fortes que nasce o ritmo do poema. No poema A História do Cordel, as sílabas fortes no meio dos versos também contribuem para a musicalidade. O poema a seguir tem um ritmo bem marcado. Leia-o em voz alta junto aos colegas, tá certo? Então vamos lá. No batuque, 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 que uma onça te cutuque. Olha só, esses são poemas sapecas das rimas traquinas de Almir Correia. Agora, olha que legal, tem aqui o exemplo, né? Da música, dos instrumentos ligados à música, tá certo? Lembrando que o título aqui é samba. Agora resolva as questões a seguir. Qual é a sílaba pronunciada com mais força nos versos no batuque? Lembra? No batuque, batuque. Qual que é? Qual vocês acham que ficou aqui? Vamos lá. A sílaba é tu, batuque. Por favor, anote aqui, ó, entre parênteses aí na sua apostila também, tá? Essa diferença aqui de som, tá? Na letra B, no último verso foram usadas as palavras ticutuque. A sílaba mais forte é a mesma dos versos no batuque? Pinte essa sílaba no poema, então eu tenho que voltar aqui, ó, tá certo? Tu, ticutuque, cutuque, olha lá. Sim, a sílaba tu. E aqui, entre parênteses, olha lá, cutuque, tá bom? Para destacar. Aqui, ó, uma banda de pífano numa xilogravura. Vocês viram que essa aqui tem um pouquinho de cor, não é só preta e branca. E aqui, o que é o pífano? Tá vendo? Um tipo de flauta, tá bom? Letra C, complete o quadro indicando se as sílabas dos versos no batuque são fortes ou fracas e perceba como o poeta obteve o ritmo. Vocês lembram qual era a forte aqui em batuque que a gente fez atrás? Se essa é a forte, o que as outras são? Ah, tá. Olha lá. Batuque, né? Lembrando que a gente vai chamar a palavra. Para saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, chame a palavra, tá? Não esquece isso. Olha aqui, outro roxinho fazendo barulhinho aqui, tá bom? Olha lá, átona, porque ela é fraca no. Ibá também é átona, porque ela também é fraca. E o tu? Ah, professor, o tu é forte, então é uma sílaba tônica. E aqui o que? Sílaba átona, porque ela também é fraca. 2. Leia leia esses versos do poema A História do Cordel. A história do cordel faz parte da tradição, desempenhou seu papel escrevendo com ação. Vocês viram que já está destacado aqui algumas palavras, né? Pinte as sílabas fortes nas palavras destacadas desses versos. Então, em tudo, não, só nessas que estão destacadas. Olha lá, história, e aproveito para falar para vocês, ó,
Palavras com acento, a sílaba onde está o acento é a sílaba tônica, é a sílaba forte, tá? Del, par, são, nhou, pel, ven e são. Então, pintadinhos. B, os versos têm o mesmo número de sílabas fortes? Quantas? Olha, aqui eu tenho uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Cada verso tem duas. Então, a primeira resposta é o quê? Sim. E quantas são? São duas em cada verso. Tá certo? Observe a posição que as últimas sílabas fortes ocupam em cada verso. Considere também o número de sílabas fortes em cada verso. Agora responda. Como o ritmo é obtido nessa estrofe? O que é o ritmo, gente? O ritmo é aquela cadência, como ele vai se desenvolvendo, tá? A marcação. O ritmo na estrofe citada é obtido com duas sílabas fortes em cada verso e a última recaindo sempre no final deles. Olha só, todos eles têm a sílaba forte no final. Então, é assim que eles conseguem o ritmo, tá bom? Olha só, não se usa o tio em sílaba que está no início ou no meio da palavra. O tio recai no interior da palavra quando se tratar de vocábulos derivados. Então, presta bem atenção aqui, ó, porque você vai completar as palavras com an com M, an com N ou an com tio. Então, aqui eu tenho, ó, anta, anã. E depois, vampiro, olha o P aqui, tá? Lembrando a regra do M antes de P e B. Antena, com N. Avelã, com A e tio. Também. Professora, por que aqui é M? Olha a regrinha. M antes de B e de P. Fã, tobogã, lã. E aqui, campeã, manhã, panda, hortelã, lanterna e cambalhota. Então, agora completando a regra. Complete a regra. Não se usa tio em sílaba que está no início ou no meio da palavra. Então, completamos aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse tipo de planta aqui, o mandacaru. Olha a flor dele, olha o fruto, gente. É típico, né, da região que nós estamos trabalhando aqui em relação ao Nordeste, mas existem, né, agora já o cultivo dele em outras regiões. Mandacaru, uma espécie de cacto, planta típica do sertão nordestino. Em tempo de estiagem, quer dizer, de seca, serve de alimento para o gado e seus frutos alimentam as aves. Na língua tupi, mandacaru significa espinhos agrupados danosos. Língua tupi, gente, para quem não lembra, é linguagem indígena, tá? Olha aqui. Agrupe as palavras na tabela a seguir de acordo com a indicação de cada coluna. Então, eu tenho aqui, ó, um monte de palavras, mas ele está pedindo para você separar, ó. Aqui, nessas duas colunas, as que tem tio. Nessas duas, as que tem a vogal mais o N. Nessas outras duas aqui, para colocar vogal mais o M. Nós vamos começar a atividade, mas vocês vão terminar em casa, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui, ó. Peão tem tio, então eu vou colocar aqui na coluna das palavras com tio. Vocês viram aqui a estratégia? Eu risquei a palavra. Para quê? Para eu saber que essa aqui já foi. Porque como são muitas palavras, se eu não riscar, eu posso tentar repetir essa palavra, tá bom? Mais uma aqui. Longe. Risquei aqui e coloquei aqui, ó, vogal, que é o O, né, mais o N. E aqui, vogal mais o M. Amparo, ó, risquei também e coloquei, ó, vogal mais o M. Ô, professora, por que você não começou da primeira? Eu quero começar da primeira. Não tem problema, você pode começar da primeira palavra, tá bom? Aqui era só para dar um exemplo para vocês. Você vai terminar e enviar para a professora corrigir, tá bom? Complete seguindo o modelo.
Ele ganhará, eles ganharão. Olha o ão, o tio, porque aqui nós estamos falando de futuro, olha lá. Então, na letra A, ela nascerá, elas nascerão, tá ok? Mesma coisa, ó, só para lembrar um pouquinho. Plural dos verbos no futuro. No futuro, os verbos no plural terminam com a, o, tio. Ão, o som é um pouquinho mais forte, tá? Lembrando, plural dos pronomes das pessoas. Ele, eles, ela, elas, tá? E o plural dos verbos, lembrando, ganha a, o, tio. Porque aqui, ó, na letra B, já não está feito, tá bom? Olha aqui na letra B. Vocês vão terminar. Fará, e aqui vocês vão ter que escrever. Farão, ok? Continuando aqui agora, nós vamos assistir ao vídeo e o episódio de hoje é o Causo do Caçador. É mais um causo de cordel. O que será que fala essa história? Vamos lá? O poeta é o escravo das coisas que a mente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita. Depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo tecido em fios de amor, como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador. Que na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou um pá de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou para o céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Das 6 até 1 hora, fora apito de caipora, nem um cibito piou. Às 2 horas da tarde, na sombra do arvoredo, sentou-se para descansar junto às pedras do rochedo. Não resistindo o cansaço, fez travesseiro do braço até dormir e sonhar que uma onça valente armava na sua frente um bote para lhe pegar. Quando ele abriu os olhos, viu uma onça chegando quase rente com o chão, devagar se peneirando, doida para lhe devorar. Raimundo pegou o suar, apontou-lhe a lazarina e quando foi puxando o dedo lá de cima do lajedo, ouviu a voz da felina. Seu caçador, não atire, peço por Nossa Senhora, não me mate que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Quando Raimundo viu isso, se valeu do pá de Cício e fez fiapo no mundo. E o cachorro do lado, mais de 1 hora colado no calcanhar de Raimundo. Doido, desorientado, perdido sem direção, desabou sob uma moita seguido de Tubarão. Lá pras tantas despertaram, frente a frente se olharam, Raimundo se espreguiçou, se sentou, riscou o chão, olhou para Tubarão, deu um suspiro e falou: Tubarão, meu velho amigo, companheiro de jornada, na vida de caçador nunca me assombrei com nada. Já me perdi nas montanhas, já ouvi vozes estranhas de quem também se perdeu, mas hoje foi de lascar. Nunca vi bicho falar. Tubarão disse: nem eu. Raimundo teve um desmaio quando viu essa resposta. Tubarão deu um ganido, botou o rabo nas costas e sumiu no giro da venta. Até hoje se comenta que Raimundo se espanta quando relembra o passado, provando que é pecado caçar na Semana Santa. Gostaram do caso? Depois vocês podem assistir de novo. Chama depois o pai e a mãe para ver, tá? Que é bem bacana, bem gostoso, tá bom? Então vamos lá. Hora da tarefa. Nós vamos terminar o ortografando 2 e 3 da página 74, fazer a tarefa 4 e 6 das páginas 77 e 78. Olha só o 4 e o 6.
Os exercícios 1, 2, 3 e 5 não precisa fazer. Professora, eu não lembro mais, eu esqueci. Dá uma olhadinha na nossa rotina, porque lá tá falando sobre isso aqui, ó, que não precisa fazer, tá bom? Olha lá. Vamos falar sobre a tarefa. O exercício 4. As sílabas de 4 versos do poema A História do Cordel estão na tabela a seguir. Veja, então aqui eu tenho, ó, e para ser cordelista. Segundo verso, nordestino tem que ser. Terceiro verso, valorizar sua origem. Do Nordeste entender. Vocês perceberam que já está aqui, ó, destacado, tá? Algumas das sílabas. Por que será? Tem a ver com aquilo que a gente estudou hoje? Ah, tem a ver com aquilo que a gente estudou hoje. Então vamos lá. Agora responda. Que posição as sílabas fortes ocupam em cada verso? Vamos dar uma observada? Olha só. Aqui está numa posição. Será que todos estão na mesma posição? Tem variação? Vamos deixar aí vocês pensarem. Essas posições têm alguma relação com o ritmo desse poema? Ah, professora, você falou que tinha a ver. Então, qualquer coisa, dá uma voltadinha lá na explicação para você poder responder aqui, tá bom? Eu quero ver como é que vocês vão responder. Vamos rimar? 6. Escreva palavras que completem os versos de cordel. Atenção ao escolher as palavras que rimam. Elas devem atender ao tema do cordel, tá? Então, vamos ver qual é o assunto e as rimas têm que ter a ver com esse assunto. Amigos digitais versus amigos reais. Na letra A. Um amigo de internet pode grudar na tela da gente feito. Entretanto, brincar de correr até ficar suado, só mesmo com o meu amigo que mora aqui ao... Dá uma jogadinha aqui, né? Ficou fácil algumas coisas, para outros talvez não tenha ficado tão claro, mas você vai ter que procurar alguma coisa que rime, tá bom? Lembrando, ó, internet... alguma coisa que rime aqui. Suado, alguma coisa que rime aqui. Jogos eletrônicos, agora na letra B. Sair de casa sem o celular, não consigo nem... Quando tenho que esperar, minha mãe logo pega o aparelho e me deixa. Jogos eletrônicos, eu já sei. O desafio é melhorar para poder. Então, aqui vocês podem criar, lembrando que tem que ter a ver com jogos eletrônicos e com o que está contando aqui no poema. Por favor, pensem nas rimas, pensem nas palavras, que jogo de palavras vocês fariam. Olha a flor de um outro mandacaru. Quando o mandacaru floresce, é sinal que vai chover no sertão. Tem até uma música de um cantor famoso, né? Luiz Gonzaga, que ele fala sobre isso, né? Olha que bonita que é a flor. Mas vocês perceberam quantos espinhos tem a planta. Relembrando a nossa rotina de hoje, olha lá. Nós estudamos sobre as sílabas átonas e sílabas tônicas, entendemos como se dá o ritmo dos poemas. Lemos as páginas 71 e 72. Resolvemos os exercícios, ó, vocês vão resolver os exercícios e assistir ao caos do caçador, em cordel, estilogravura e em animação. Terminar o ortografando 2 e 3 da página 74 na tarefa. Fazer a tarefa exercício 4 e 6 da página 76 e 77. Lembrando que nós não vamos fazer os exercícios 1, 2, 3 e 5. Tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas com o seu amigo professor. Quarto ano, nós encerramos aqui a nossa apostila de português. Um bimestre cheio de lutas, cheio de conhecimento, de avanço, de muitas superações. Eu tenho muito a agradecer a Deus pela equipe com a qual eu trabalho, com quem eu divido aqui. Professora Adriana Neves, professora Adriana Zoli,
intérprete Rafael, aqui a nossa coordenadora Eusane e ao nosso coordenador Ederson. Com tudo isso que vocês têm visto, né, essas animações, todos esses slides, essas inovações, filmes, fotos, vídeos, fotografias que vocês mandam, experiências que vocês mandam, que eles criam, que eles montam, a equipe não parou. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Nós trabalhamos praticamente a semana toda, sempre mudando, sempre querendo melhorar. Temos falhas, sim, e peço desculpas, mas é sempre querendo melhorar, tá? Agradeço aqui o pessoal da TV, né? Vou agradecer em nome do Jorge, agradeço a todos os profissionais da TV que também nos auxiliam e nos aturam, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Olha, gente, não estou a fim de criar caso. Todo mundo acha que o Zé deve ser o mestre agora. Então não vou brigar desta vez, mas eu sei que eu ganhei. Não vou dar uma de boba, vá lá que eu seja o mestre. Mas não vou estender a mão para ganhar palmada de ninguém. Nilton, deixa de tanta onda. Você sabe que não dói. Brincar de Bento que Bento é um frade é assim. Quem faz